Boa tarde, meu amado, minha amada do Pai. Estamos iniciando mais um encontro, mais uma reunião com o propósito aí de estarmos conectados em constante troca de informação que venha nos edificar no dia a dia. E em mais uma reunião nossa, essa reunião é uma reunião em caráter excepcional, é uma reunião para aí compor, né, a nossa reunião no meio da semana, pois nós tivemos uma reunião fechada e aí nós demos uma parada na sequência dos estudos e agora eu gostaria de continuar essa sequência para a gente não perder um pouco a cola dos demais irmãos e aproveitar o ensejo para estar unindo esse propósito em função de buscar uma edificação. Sim, final de semana chegando, muitas expectativas, aquilo que já é normal, que nós já sabemos, aquilo que faz parte do dia a dia. E diante dessa avalanche de informações não tão boas e às vezes até negativas, nós também tivemos ao longo da semana notícias de perda de algumas pessoas próximas, e isso tem sido agora uma normalidade. E acabamos absorvendo um pouco desse baque, né? Então, por que não buscar aumentar o volume das nossas esperanças através dessa conexão por meio da palavra? E nós iniciamos aqui uma série que já anteriormente foi apresentada para os irmãos nas lives anteriores, a série intitulada Cartas Pastorais, e que tem aqui um título que fala a respeito de estradas, de caminhos por onde Jesus Cristo passou, que nutre um contexto de edificação e também que nos ajuda na nossa aproximação do conhecimento, que é o nosso propósito aqui, crescer na graça e no conhecimento em Cristo Jesus. E, se possível, com a sua participação, que eu já gostaria de antemão solicitar não só a sua participação, já deixo aquele abraço apertado, mas pedir também que você multiplique esse alcance, que você mande o aviãozinho que está aí do lado para os seus amigos na sua rede de amigos, que você compartilhe também, que você convide mais um e que nós possamos aqui interagir. Vai ser um estudo rápido, vai ser um estudo resumido, mas que seja um estudo interativo, participativo e que seja um estudo com a proposta de trazer algum ensinamento pedagógico no sentido espiritual e teológico. E aqui, quando falo de teologia, quero fazer uma ressalva para que você entenda que toda a nossa informação a respeito de Deus, do nosso relacionamento com Deus, através das Sagradas Escrituras, ou advindo da nossa própria experiência pessoal com Deus, aquele conhecimento a respeito de Deus, e toda a proposta que eu puder argumentar a respeito de Deus, desde que seja vindo de uma relação na busca do conhecimento, se chama e pode se chamar teologia. Então, às vezes a gente fica meio arredio com essa questão de teologia, com a questão de teólogos, não é? Às vezes levando para um lado diferente da interpretação, acreditando que por se tratar de conhecimento, isso aí nos afasta de Deus. Pelo contrário, amado, crescer na graça e no conhecimento foi a orientação de Jesus Cristo, repassada aos seus discípulos e que, por sua vez, foi repassada à sua igreja e que nos alcançou nós outros que aqui estamos. E aí, de posse desta verdade, o apóstolo Paulo, orientando a Timóteo, que ele manejasse bem a palavra, que ele buscasse aprender para poder também ensinar. Então veja que no diálogo de Paulo com Timóteo, ali envolve-se várias gerações. Geração de Paulo, a geração anterior a Paulo, porque ele estava recontando para Timóteo também, e trazendo aquele conhecimento e dando acesso a Timóteo, a geração de Timóteo e a geração que Paulo está instruindo Timóteo também a
instruir, que é aquela geração que ele teria contato. E ele ainda fala mais a Timóteo, ó, busca homens fiéis que você possa compartilhar com eles, ensinar eles a ensinar outros. Então, veja bem que a perspectiva da palavra, ela abrange apenas a Paulo e Timóteo. Ele fala também para escolher outros que possam também ensinar a outros. E assim chegou até nós outros que aqui estão. Então, o GECEL é realmente um momento de relacionamento, mesmo que seja de ordem virtual, mas eu posso sentir através da sua participação, da sua conexão, o propósito de Deus que nos traz aqui. Então é importante a gente estar conectado, porque, meu amado, minha amada, os noticiários, as redes sociais e até as rodas de bate-papos estão carregadas com informações um tanto negativas. Parece que virou moda, não é? Esperando para saber qual é a próxima vítima. Então vamos um pouco dar um tempo nessas informações e deixar o nosso coração aberto para receber informação que vai fazer a diferença, informação que vai injetar em você ânimo, informação que vai alimentar a sua esperança. Então glórias a Deus por isso. Então eu sei que você já está aí participando conosco, já quero mandar um abraço apertado aqui ao nosso amado irmão Bruno, um abraço à minha esposa Shelly que está conosco, a Dani também já entrou e está conosco. Então vamos juntos, vamos agradecer a Deus por esse encontro, por essa oportunidade e vamos partir aí sem mais delongas para aquilo que de fato nos traz e nos coloca conectados neste curto momento em que estaremos juntos aqui reunidos. O estudo desta tarde, em caráter especial. Nossas lives sempre estão indo ao ar nas quarta-feiras, às 8 horas, salvo alguma modificação em horário que de antemão vai ser avisado, vai ser orientado. Mas hoje vamos tirar um sábado aí, vamos beber um pouco da fonte nesse sábado maravilhoso. E hoje o tema é a estrada de Tiro e Sidom. E ela traz um contexto de ensinamento. Nós já falamos lá atrás de algumas estradas, falamos do caminho de Damasco, né? Falamos do caminho de Emaús. Caminho de Emaús é aquele caminho que traz aquele ardor, aquele calor no coração. Lembra do diálogo de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús, aonde os discípulos em determinado momento falou, olha, bem que nós notávamos, sentíamos que quando ele falava, o nosso coração se incendiava. Então glórias a Deus, que essa palavra, amado, que é viva e eficaz, que nos alcançou, ela possa na tarde deste sábado aquecer também o seu coração, como aqueceu o coração dos discípulos no caminho de Emaús, e reconheceram que quem estava com eles na verdade era Cristo, o Messias, o Cristo ressurreto, o Filho de Deus. Que nós possamos também, amados, identificar que a palavra da verdade que vai fertilizar, na verdade que vai ser como semente no solo do nosso coração, porque o Espírito Santo é que vai fertilizar e vai dar o crescimento a essa semente no seu coração. Que nós possamos aqui não só ter a nossa presença em conexão, mas possamos nos conectar no céu também por meio do Santo Espírito de Deus, para que este professor amado possa e venha nos ensinar. Que o Senhor encontre espaço, encontre aqui o lugar devido, não é mesmo? Isso, que Cristo esteja no centro de tudo, para que possamos juntos compartilhar de uma palavra edificadora. Vamos orar juntos? Isso, eu com você, você comigo, nós juntos, no ambiente da sua casa, emanando bênção de Deus, profetizando bênção de Deus, atraindo a presença do Santo Espírito de Deus para a sua vida. E o Espírito Santo de Deus é como luz, é como fogo, ele queima o nosso coração, ele arde na nossa alma, mas ele ilumina o ambiente à nossa volta, ele abre a nossa mente para que o conhecimento do alto venha penetrar e fazer toda a diferença. Somos apenas aqui os interlocutores, somos canais, e que o Senhor possa, por meio deste canal, edificar as nossas vidas. Glórias a Deus, aleluia. Então, oremos todos juntos, em nome de Cristo Jesus. Pai de amor,
Deus poderoso e soberano, nós te glorificamos, Pai, pelo momento em que vivemos. Sim, Senhor, pois te glorificamos, Pai, em saber que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos guardado, Pai, mesmo em momentos tão conturbados em que estamos vivendo. E em nome de Jesus Cristo, nosso mediador e Senhor, nós clamamos a Ti, suplicamos a Ti, que o Senhor envie o Teu Santo Espírito para estar agindo e operando em nossas vidas, por meio de nós e através de nós. Aguça a nossa mente, Pai, e, Senhor, injeta dentro de nós o verdadeiro alimento, aquele que vem do céu, nos edificando a tantos quanto esta live alcançar, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Agora eu gostaria, meu amado, minha amada, de um feedback seu. Como você está me ouvindo aí do outro lado? A minha voz está chegando bem? A imagem está chegando bem? Não está havendo interferência? Me dê um feedback aí, bote um ok, bote um sinalzinho, ou apenas manifeste aí de alguma forma que esse sinal está chegando bem, para a gente ir ajustando aqui, para não perder conteúdo, não é mesmo? Nós vamos perder conteúdo, nós vamos perder a oportunidade que Deus tem nos dado. E lembre-se, amado, a oportunidade não pode ser perdida porque você não sabe se ela vai voltar, mas precisamos abraçá-la e precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus nos ensine a melhor forma, nos indique o melhor caminho para que possamos aproveitar estas oportunidades. Estamos aguardando mais alguns irmãos entrar. Com toda certeza aí, não estamos habituados neste horário nem neste dia, mas daqui a pouco mais alguém vai entrar e esta live vai alcançar outras pessoas, porque além da proposta do GECEL, que é da proposta de mantermos um relacionamento, e esse relacionamento permeado com ensinamento edificante, também temos uma proposta maior, não é? Que é a nossa razão de ser igreja, fazer missão por meio do evangelismo, alcançando aqueles que precisam ser alcançados com as boas novas do evangelho, do reino do céu. Isso, você é um portador, você é um porta-voz dessas boas novas. Você sabia disso? Na sua casa, no seu trabalho, na sua rua, na sua cidade, na sua rede social. Você é um multiplicador dessas boas notícias. Aleluia! Dessa boa nova que nos alcançou. Glórias a Deus por isso. Então, você ainda está em tempo de convidar aquele amigo, aquela amiga, não só dando a ele aquele abraço, mas incluindo ele aqui nesse nosso estudo. Isso. Fala para ele, olha só, tá rolando ali um estudo abençoado, isso, motivador e com o propósito de trazer esperança aos nossos corações em dias tão conturbados. Glórias a Deus, aleluia. Então, você está me ouvindo bem, já estou vendo feedback aqui que está tudo ok. Então, vamos prosseguir, vamos caminhar. Isso, vamos aproveitar esse melhor momento. Aleluia! Então esta passagem que nós temos hoje, esse estudo, o seu texto áureo, está localizado no livro de Mateus 15, do versículo 21 ao versículo 28. Então Mateus 15, do versículo 21 ao versículo 28. Antes desse acontecimento, que nós vamos narrar na leitura da Sagrada Escritura e depois nós vamos dissertar, existiu uma outra série de acontecimentos também que levaram Jesus Cristo a se retirar para esta localidade. Isso. Havia alguns acontecimentos realmente que causaram algum certo transtorno, conturbou aquele ambiente, isso, afetou a ordem que vinha sendo estabelecida, onde Cristo caminhando, pregando a palavra, disseminando o evangelho. Isso não interrompeu o ministério de Cristo, nada pôde interromper o ministério de Cristo, ele prosseguiu, mas houve
uma necessidade de Jesus Cristo se retirar para essa cidade. Então vamos lá, Mateus 15, já localizou na sua Bíblia aí? Isso, Mateus 15, versículo 21 e 28. Você pode pegar a sua Bíblia, pode assinalar lá, pode marcar lá, isso, então bota um papelzinho, com cuidado, marca lá, porque nós vamos destacar algumas palavras-chave aqui que vai lhe ajudar a todas as vezes que ler essa passagem, ter e extrair dela um novo entendimento. Amém? Glórias a Deus. Então vamos lá. A retirada para a Fenícia e a cura da mulher cananeia. Então esse é o título que nós vamos encontrar na maioria das Bíblias. O ataque direto dos fariseus, no versículo 1, versículo 2, uma breve introdução, pela recente execução. Então, alguns adventos, como eu havia comentado, havia acontecido, ocorrido antes dessa retirada de Jesus Cristo para a cidade de Tiro e Sidom. Dentre as quais, no verso 1 e 2, mais à frente, os fariseus haviam bombardeado Jesus Cristo com uma série de perguntas, de questionamento entre os quais destacamos a respeito dos discípulos não lavando a mão como era de costume deles, um costume higiênico e não uma lei cerimonial, e eles querendo colocar tudo num único bojo com o objetivo de criticar os seus discípulos e criticar Jesus. Então entraram num embate com Cristo, questionando por que seus discípulos comem sem lavar as mãos. Depois entraram na questão do divórcio também. Então entraram numa série de debates para provar a Cristo, para incomodar a Jesus Cristo. E havia acontecido a fatídica morte de João Batista. Quem foi João Batista? João Batista foi aquele profeta, o último profeta nascido de mulher, que veio com o propósito de preparar o caminho para o Messias. Então, nessa vinda de João Batista a preparar o caminho, inclusive foi ele que batizou a Jesus Cristo para que se cumprisse aquilo que fora dito por meio dos profetas que anunciavam o Messias. Mas João Batista havia sido decapitado, não é? Pelo Herodes, e Herodes implementando aí uma perseguição. Então, veja bem que após a execução de João Batista, a oposição fortíssima de Herodes provocou essa retirada estratégica de Jesus Cristo. E logo em seguida, nós vamos ter aí a entrevista com a mulher cananeia, que descreve todo o cenário histórico do ministério de Jesus Cristo, além dos aspectos mais amplos da sua graça. Então, descreve não só todo o cenário que desenrola de forma histórica, aonde se dá os acontecimentos, os personagens, no caso esse diálogo que não foi o primeiro de Jesus Cristo, né, que é cercado de um pouco de polêmica, como foi da mulher samaritana lá atrás, isso no poço, lembra do diálogo de Cristo com ela, que acabou depois por sua vez transformando aquela mulher também numa anunciante das boas novas ao seu povo, à sua terra. Então, glórias a Deus. Esse diálogo também que se estabelece é um diálogo entre Jesus Cristo e a mulher cananeia. Mas vamos lá para o que diz a Bíblia, a Sagrada Escritura. Isso, você já achou, já localizou, já está aí com a sua canetinha para anotar, isso, para acender? Louvado seja Deus por isso. Mateus 15, versículo 21. Ora, partindo Jesus dali, retirou-se para as regiões de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, provinda daquela cercania, clamava, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está horrivelmente endemoninhada. Versículo 23. Contudo, ele não lhe respondeu palavra. Chegando-se, pois, a ele, os seus discípulos, rogavam-lhe, dizendo: Despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Respondeu-lhes ele: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio ela e, adorando-o, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Versículo 27. Ao que ela disse: Sim, Senhor,
mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Versículo 28. Então Jesus respondeu e disse-lhe: ó mulher, guardem isso, anotem isso, grande é a tua fé. Em poucos momentos nós vamos ter relatos como esse, onde Jesus Cristo evidencia a grandeza da fé, a proporção da fé. E outra, guardem isso com associação direta, para você entender aonde nós queremos nos situar. Não só evidenciando o tamanho, a admiração pela fé desses personagens que foram citados, como também são personagens que não são de judeus, não são da nação de Israel, são os chamados gentios, gente de outras nações, de outros povos. Então Jesus Cristo elogiando gente de outros povos pelo tamanho da fé, ou uma fé em ação. Glórias a Deus. Então Jesus respondeu, disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como queres. E desde, note isso, guarde aí, seja feito como queres. E veja bem, na contação do tempo, e desde aquela hora, a sua filha, por quem ela veio buscar, veio interceder, ela ficou sã, ela foi curada. Glórias a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Por isso, amado, cremos que o Senhor, o mesmo que operou esse milagre, Ele está aqui, Ele está aí, Ele está conosco. E basta uma palavra para o milagre acontecer. Você crê nisso? Você pode dar um glória a Deus aí? Aleluia! Que sirva isso, que lhe ajude a se conectar definitivamente com os céus, para a gente continuar a nossa caminhada aqui de explanação nesse breve estudo. Vamos lá. Bom, introdução. Essa cidade de Tiro e Sidon são duas cidades que ficavam no litoral norte da Fenícia. E ela possuía, segundo os historiadores, 2 portos estratégicos, né? E era protegida, as suas terras, por uma muralha grande. E isso, além dela ter uma proteção por suas muralhas, ela era uma cidade portuária, tinha 2 portos, é uma cidade onde o comércio ela tinha um fluxo acentuado. Isso, vários povos frequentavam essa cidade com fins de comercialização. Ela ficava ao norte da Galiléia e Samaria, e provavelmente Jesus encontrou com esta mulher bem ali ao norte da Galiléia. Bom, essas cidades eram cidades pagãs, e elas foram mencionadas por Jesus um tempo atrás, quando ele falou sobre o dia do juízo final, dizendo que haveria menos rigor para os pecados de Corazim e Betsaida do que para os da cidade de Tiro e Sidon. Então, no episódio lá atrás em que ele havia sido questionado, e pelos milagres também que fez, e mesmo com todo milagres realizando, ele foi questionado nestas 2 cidades que ele citou, e citou em referência a essas 2 cidades, que elas foram também referendadas por vários profetas no passado, a saber, o profeta Isaías falou a respeito dessa cidade, o profeta Ezequiel profetizou a respeito dessa cidade, inclusive deixando claro que o centro da profecia era o rei de Tiro. Zacarias profetizou a respeito dessa cidade, que ela seria destruída no futuro, e se tornaria apenas um lugar onde lavariam-se as redes, lugar de lavagem de redes. A verdade é que, segundo os achados arqueológicos hoje do nosso tempo, comprovaram que hoje Tiro e Sidon são apenas ruínas daquela cidade que era opulenta, não é? Então, aí mostrando que as profecias, elas se cumpriram no seu tempo devido. Vamos lá. Nessa estrada surge um dos mais intrigantes diálogos que Jesus teve com uma mulher sírio-fenícia, ou uma gentílica. Então Jesus teve vários diálogos, e esse aqui é mais um desses diálogos intrigantes que a Bíblia nos traz a sua narrativa. Vamos entender um pouco mais a respeito desse diálogo, que tem muito a nos ensinar. Glórias a Deus. Eu creio que você já está aí conseguindo absorver algo, mas vem mais coisas aí. Você tem alguma dúvida, quer acrescentar algo? Participe conosco aí, coloque a sua pergunta. Sei que a gente está acostumado aqui a fazer aquela
aquele bate-pronto. A gente está acostumado no perfil de live sempre com 2 pessoas participando, que nos ajuda bastante, mas hoje aqui eu estou aqui conectado com todos, graças a Deus, mas estou sem essa participação. Então eu gostaria que você interagisse comigo, você participasse comigo, você nos ajudasse, meu amado, minha amada, a construir esse caminho do estudo, para que possamos ao final de tudo absorver esse conhecimento maravilhoso que o Espírito Santo de Deus tem para nos ministrar ao nosso coração. Vamos lá? Nessa estrada surge dos maiores diálogos, o mais intrigante que traz a narrativa bíblica. Vamos seguir. Lendo o texto, nós podemos perceber que essa mulher, ela é de origem sírio-fenícia e ela possuía uma pequena filha. Então nós vamos identificar que era uma mulher gentílica, uma mulher da nação sírio-fenícia. Ela tinha uma filha por quem ela veio interceder, mas nós não temos relatos do estado civil dessa mulher. Se ela era casada, se ela era viúva. Pastor, mas é importante citar isso? Apenas para constar, amados, a importância de uma mulher naquela época, naquele tempo, ela ter um esposo, porque assim aliviava o seu sofrimento, pois o seu esposo tinha a obrigação de trazer a manutenção daquela casa, não é mesmo? Mas a Bíblia não traz referência a respeito desta mulher. Vamos lá. Apenas encontramos uma mulher em grande desespero diante do quadro de sua filha, pois sua filha estava possuída por espíritos malignos. A palavra de Deus nos fala por meio do profeta Isaías, no grande manifesto: eis que o Espírito de Deus está sobre mim. Jesus leu isso no templo, quando ele teve a oportunidade de explanar ali na presença de todos, confirmando que esta palavra profética por meio do profeta Isaías estava se cumprindo nele. Ele afirmou que uma das missões dele foi libertar os cativos. Sim, libertar, pregoar um ano aceitável do Senhor, trazer libertação, propagar as boas novas de salvação. Então veja bem, entenda aí que faz parte desse contexto entre o libertador e essa mulher que busca a libertação. E veja bem, como mediadora, uma mãe aflita mediando por sua filha endemoniada. Mas por que, pastor, essa mãe chegou a esse ponto de ir ter com Jesus Cristo? Então vamos entender mais um pouco. Ouvira dizer que todos os enfermos eram trazidos e com todo tipo de doença, e Jesus Cristo curava a todos. Então a fama de Jesus Cristo, que percorreu aquelas cercanias, chegou também aos ouvidos desta mulher. Então ela ouviu dizer com toda certeza que todos os enfermos que eram levados a Cristo, que eram colocados em sua presença, como nós vamos citar alguns exemplos aqui para aguçar, para fixar na nossa mente, aquele leproso, não é mesmo, que foi ter com Jesus, clamando: Senhor, se quiseres pode me limpar, e Jesus afirmando: quero sim, limpou, purificou aquele leproso, não é mesmo? Então, por onde Jesus passava, milagres aconteciam. Não é diferente hoje, hein? Você crê nisso? Glórias a Deus! Esse Jesus ressuscitou e ele continua atuando, porque ele afirmou: olha, em meu nome farão as mesmas obras e farão maiores do que essa. Você pode glorificar a Deus e tomar posse dessa palavra? Aleluia! Então vamos seguir aqui. Então essa mulher ouvia dizer a respeito da fama de Jesus. Foi então que aquela mulher decidiu procurar Jesus. Ela decidiu procurar Jesus. Então vamos seguindo mais à frente. E diante da sua necessidade, a palavra de Deus nos fala que ele era a resposta para as suas indagações. Ele era o remédio para o seu sofrimento. Certamente ele era o alívio para a dor que aquela mulher estava sentindo. Porém, as coisas não aconteceram de forma simples e imediata, como hoje, no momento em que estamos vivendo. Infelizmente, é o que mais tem acontecido. Pessoas até reconhecem Jesus Cristo, reconhecem o poder da sua palavra, mas desejam um milagre urgente. Desejam, na cultura que estamos vivendo, a cultura do imediatismo, que as coisas aconteçam para ontem, que aconteçam agora. Então veja que aquela mulher, apesar da sua aflição, apesar de ter ido ao encontro de Jesus, ter acreditado que ele poderia aliviá-la daquela dor,
as coisas não aconteceram da forma que ela esperava, simples e de forma pura. Vamos lá. Por quê, pastor? Vamos continuar a narrativa aqui. Nem talvez como ela esperava. Por quê? Ela foi provada por Jesus. Você já deve ter ouvido falar aquela frase que muito nos incomoda. Muitas pessoas querem o Deus, ou querem a bênção, mas não querem o Deus da bênção. Não é verdade? Querem o favor, mas não querem passar pela aprovação, não é? Querem a vitória, mas não querem passar pela luta. Querem a resposta, mas não querem enfrentar a pergunta. Querem avançar no tempo e alcançar a tão sonhada felicidade, mas não querem viver um momento difícil como estamos vivendo. Mas saiba que para você enfrentar esse momento difícil na sua vida que você está passando, é melhor você entender que no momento difícil também você pode aprender algo importante para a continuidade da sua caminhada. Então entenda isso, amados. Não podemos abstrair aquilo que nós achamos que é ruim e absorver e abraçar apenas aquilo que nós achamos que é melhor. A vida, ela é feita de equilíbrio. Então nós temos que equilibrar esses sentimentos. A própria palavra do Senhor nos fala a respeito do domínio próprio. Então de que forma? Muitas pessoas até chegam em suas orações, Senhor, me dê paciência para enfrentar essa situação. Mas você sabe que quando você pede a Deus paciência, na verdade, você está permitindo ser como essa mulher, provado. Porque a tribulação, ela gera a experiência ela gera a paciência. Então você que já passou pela tormenta e está de pé, sabe exatamente aonde nós iremos chegar. Jesus Cristo não nos desamparou e não vai nos desamparar. Vamos lá. Na verdade, eu tenho procurado substituir essa palavra provação, e agora a gente vai entrar isso e algumas das orientações nesse estudo que eu gostaria que você prestasse atenção para captar. Na verdade, essa palavra aprovação, nós vamos substituir ela. Substitua essa palavra aprovação, que eu já comentei que ninguém gosta de provação, não é mesmo? Seria tão bom se a gente pudesse ver no mundo, como diz aquela outra frase, no mundo de paz e amor, não é? No mundo de mar de rosas, mas não. A vida é cheia de altos e baixos. E você precisa entender que a cada momento que nós vivemos traz consigo, traz a reboque, carrega uma certa lição. Eu creio que você está aprendendo muito nesse momento. O mundo não será mais o mesmo, as pessoas não serão mais as mesmas. Espero que mude para melhor, no momento de introspecção, de reflexão, de autoconhecimento, e busque encontrar o caminho que vai te levar à fonte da vida, que é o nosso Deus, o nosso Criador. Glórias a Deus, aleluia! Você pode dar um glórias a Deus? Louvado seja Deus. Os irmãos estão interagindo, os irmãos estão falando aqui. Amados, as perguntas passam numa velocidade e eu, para não perder a conexão com o estudo aqui, eu vou abrir uma oportunidade para a gente estar dialogando, mas vão colocando as suas perguntas aí. Louvado seja Deus, vamos seguir junto que nós vamos caminhar. É bom que você interage também entre os irmãos que estão participando. Quem sabe você tem a resposta ou vai acrescentar algo importante nesse momento. Vamos seguir? Então vamos substituir essa palavra provação por treinamento. Isso. Por quê, pastor? Porque a palavra aprovação dificilmente ela vai caracterizar um propósito por trás, não é mesmo? Tem pessoas que vivem passando provações, privações, sofrimento e às vezes nem há uma razão, não há um propósito por trás daquilo que ela está passando, porque nem ela mesma entende por que está passando aquilo, não é? Como pessoas escravizadas pelo vício, como pessoas escravizadas pelas drogas, enfim, amados, pessoas acamadas, pessoas na depressão, num momento como esse, né? Tem pessoas que ela já tem um gatilho na sua mente e basta acontecer, basta receber uma informação negativa para ela já entrar num quadro depressivo, né? Passar uma provação e não saber apresentar um propósito para aquilo que ela está vivendo. Mas vamos lá. Já o treinamento é o oposto. O treinamento, ele dá esperança de algo que virá, não é mesmo? Como um curso que você está fazendo, como os próprios estudos mesmo, né? Que você tem ali as matérias que às vezes não são tanto confortáveis, né?
Algumas pessoas têm afinidade por umas matérias, outras pessoas têm afinidade por outras. A verdade é, amados, que não é toda matéria que nós vamos degustar, não é com todo prazer, não é mesmo? Mas há uma necessidade, assim como o futuro profissional. Ele precisa de nível técnico ou nível superior, passar pelo momento do estágio, não é? Eu me lembro muito bem do meu período na faculdade, que eu estagiei desde o primeiro período e passei por vários estágios. E eu vou te falar, tem hora que a gente pegava algum chefe abençoado, amorosos, né, que até nos ensinavam por demais da conta, mas encontrávamos outros que simplesmente, faça isso e acabou, não tinha diálogo nenhum, mas era necessário para o caminho da formação, para completar o caminho da formação. Então, o treinamento necessário para você concluir a sua formação, que lhe traz uma esperança de que algo virá. Glórias a Deus. Então, desta forma, a estrada de Tiro em Sidon, ela torna-se a estrada do treinamento. Então anote aí, guarde aí, porque quando você ler essa passagem, você vai lembrar. Caramba, lembro-me que num estudo, um tempo atrás, essa estrada foi apresentada como a estrada do treinamento. Quem sabe esse momento que estamos vivendo é um treinamento, é um momento de treinamento também, não é? Momento de pandemia, momento de treinamento. Vamos lá? Em que somos treinados pela estrada de Tiro e Sidon? Então nós vamos destacar. Primeiro, nós somos treinados na necessidade, que ela nos leva a uma objetividade. Isso quer dizer o quê? Quando você tem uma necessidade, seja qual ela for, de ordem social, de ordem financeira, de ordem conjugal, de ordem sentimental, enfim, profissional, estudantil, você vai buscar resolver, preencher, suprir essa necessidade, não é? Então isso quer dizer o quê? Que essa necessidade, ela nos leva a ter uma objetividade. Pelo menos foi o que essa mulher demonstra nesse encontro com Jesus Cristo e que está nos ensinando aqui hoje como primeira lição. Então guarde isso aí, primeiro ensinamento. Nós somos treinados na necessidade para alcançar a objetividade. Não há, amados, vitória sem luta. Creia nisso. Mas com toda certeza, a sua vitória está lhe esperando. Então vamos lá, versículo 23, para amarrar essa lição. Contudo, ele não lhe respondeu palavra. Isso quer dizer, segundo o autor, permaneceu calado. Chegando-se, pois, a ele, os seus discípulos rogavam-lhe, dizendo: despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Diga-se de passagem, amados, esses discípulos, eles estavam também em treinamento. Então, muitas coisas eles estavam aprendendo. Lembra da pesca maravilhosa? Quando eles, incomodados com aquela multidão, eles pediram, na verdade, que Jesus Cristo despedisse aquela multidão, que aquela multidão estava faminta. E Jesus não, Jesus se negou. Jesus entendeu que o verdadeiro pastor é aquele que supre todas as necessidades da sua ovelha. Então, nós tivemos o episódio da da multiplicação, na verdade. Eu trouxe da pesca maravilhosa, na verdade, é a multiplicação dos pães e os peixinhos que alimentou aquela multidão. Então, veja que os discípulos também falavam para Jesus Cristo: olha, manda essa mulher, despede essa mulher que ela está clamando, ela está fazendo alvoroço aí atrás de tu. Lógico, imagine uma pessoa aflita, com a sua filha adoecida, com a sua filha perto da morte, essa mãe desesperada, sabendo que Jesus Cristo podia dar a ela a solução. Então ela clamava, ela tinha o propósito, suprir a necessidade dela, ela tinha um objetivo e ela foi em busca desse objetivo. Então vamos lá. Segunda lição que eu gostaria que você guardasse e anotasse aí. Somos treinados na humildade. Então nós somos treinados na humildade. E humildade vai nos levar, numa associação direta, ao seu posicionamento. Se lá atrás era objetividade, aqui é posicionamento. A sua posição diante da situação. A sua posição diante daquele que pode trazer a resposta para o seu questionamento. A solução para o seu problema. Isso, o seu posicionamento. Quantas pessoas, na verdade, ela movida pelaquela necessidade circunstancial, ou momentos que estão vivendo ou não, quantas pessoas que não voltaram-se para os céus e clamaram em alta voz
Por que, Senhor? Por que o meu ente partiu? Por que isso? Por que aquilo outro? Amado, posicionamento é um estado de espírito daquele que deseja mesmo, primeiro, reconhecer que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus Cristo tudo pode fazer. A Bíblia nos traz as narrativas de que Jesus afirmou, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não é? Jesus nos faz um convite, ó, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, glórias a Deus por isso, louvado seja Deus. Então, há o reconhecimento que em Jesus Cristo nós encontramos solução para as nossas angústias, sobretudo a angústia da alma, mas precisamos nos posicionar. Pois nós temos também lá a extração do Sermão do Monte, outro ensinamento de Cristo, a multidão que o cercava, que o acompanhava, que bem-aventurados, humilhados, porque eles serão, por Deus, exaltados. Então guarde isso. Primeiro, objetividade. Segundo, posicionamento por meio da humildade, a forma como você se coloca. Lembra da oração do fariseu e do publicano, não é? Quando o fariseu abria o leque, eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu dou dízimo, eu jejuo, enquanto o publicano apenas batia no peito, olha, miserável que eu sou, Senhor, tem misericórdia de mim. Então, é o posicionamento, a forma como você vai se colocar diante do Senhor. Vamos lá? Terceiro ensinamento, somos treinados na fé, é a capacidade de alcançar o que desejamos. Por quê? A fé é a certeza das coisas que não existem, amado. Isso. A fé é a certeza, amado, daquilo que vai se materializar ou não, que vai se manifestar, do porvir, da resposta, da solução. Isso, então, a fé, ela nos traz essa certeza. No meio de dificuldade, no meio de dúvida, no meio de incerteza, desesperança, precisamos colocar a nossa fé em ação. Então, somos treinados na fé. Veja que essa mulher foi treinada na fé. Veja bem, entenda isso. Louvado seja Deus por isso, porque ela alcançou aquilo que ela buscava. Então, a capacidade de alcançar o que desejamos. Então, objetividade, posicionamento e a capacitação para nós alcançarmos, por meio da fé, aquilo que nós desejamos. Glórias a Deus até aí. Você está compreendendo bem? Aleluia. Nesses 3 anos da pregação dele, pessoas de outros povos ouviram falar de Jesus e algumas foram alcançadas. Isso mesmo, Dani, exatamente. As nações que eram tidas, conhecidas como gentílicas, que a gente vai entender um pouco mais à frente no estudo aqui, foram também alcançadas pelo Senhor. De um povo, o plano salvífico de Deus saiu de uma determinada família, por meio do patriarca Abraão, ela avançou para a nação de Israel, que era aquela que tinha a missão de ser a referência de Deus, de Yahweh, que é Yahvé, que é Jeová, para as demais nações serem alcançadas. E por meio de Jesus Cristo aí que estendeu esse plano de salvação, nos incluindo, não é? É o famoso João 3,16, glórias a Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso, por isso nós somos incluídos, glórias a Deus. A Michele também fala que o povo que ele veio não o aceitou, e graças a Deus que ele nos deu essa condição, porque de nações gentílicas nós fomos incluídos. Então ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não aceitaram. Então todos quanto o aceitaram, deu-lhes o poder de também serem chamados filhos de Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Então vamos lá, versículo 28. Então Jesus respondeu e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Guardem isso. Seja feito como queres. E desde aquela hora a sua mulher ficou sã. Aleluia. A mulher aceitou inteiramente a ordem divina e a sua fé agarrou-se à verdade que ela aplicava. Então guarde bem isso. Glórias a Deus.
Quais foram as atitudes daquela mulher que fizeram toda a diferença? Veja que ela aceitou, não é? As orientações, as ordenanças, a troca de diálogo naquele momento ali, devido ao seu estado de necessidade, porque ela tinha, vamos lá, lembrando, objetividade na sua procura, tinha posicionamento no seu estado de humildade e ela estava desenvolvendo a capacidade por meio da fé. Então aqui é destacado que as atitudes daquela mulher fizeram toda a diferença. Grande é a tua fé. Glórias a Deus. Esse é o segundo caso de uma oriunda de outras nações fora de Israel, considerada gentílica, isso. É o segundo caso de um gentil a ser louvado pela fé. Glórias a Deus. Aleluia. E o terceiro exemplo de cura, é o terceiro exemplo de cura à distância. Então nós vamos ter nas narrativas de Mateus 8,16, depois você pode consultar lá, nós vamos ter que o primeiro foi aquele centurião, lembra do centurião que foi buscar, que foi interceder pelo seu servo, não é? E que ele reconheceu a autoridade de Jesus Cristo, ele falou, olha, não sou digno que entre na minha casa, mas diz somente uma palavra. Quantos de nós queremos várias palavras, multidão de palavras, quando na verdade uma palavra é o suficiente para aquele que quer colocar a sua fé em ação. Diz apenas uma palavra e o meu criado será curado. E o Senhor mencionou aquele homem como grande é a sua fé. Nunca vi tamanha fé em toda Israel. Então naquele exato momento, a palavra liberada, o seu criado ficou curado lá na sua residência. Jesus não estava ali presente nos dois lugares, muito embora ele seja onipresente, segundo a narrativa, mas através da palavra liberada e da fé daquele homem colocada em ação, o seu criado ficou curado. Então, glórias a Deus, aleluia. Então, temos também um outro exemplo do oficial do rei, cujo filho estava doente. Você lembra do oficial do rei? Então, outro gentio, que era oficial do rei, que seu filho estava doente. Na narrativa de João 4, versículo 50, vai trazer esta passagem evidenciando que esse homem também alcançou a cura do seu filho. Então essas curas foram alcançadas à distância. Então glórias a Deus por isso. É o terceiro caso, o terceiro relato de testemunho de curas à distância, apenas com o poder da fé, apenas por meio da fé colocada em ação e o poder da palavra de Jesus Cristo. Então, até aqui, nós salientamos as provas ou o treinamento que essa mulher teve. Não é? Até aqui nós salientamos. Mais à frente, como nós falamos da prova dela, do estado de necessidade dela, no diálogo dela com Jesus, não é? Tudo aquilo que ela passou pelo seu treinamento, até ela chegar ao objetivo, ao produto final, ao seu milagre. Agora nós vamos ver as atitudes em meio a esse treinamento. Tão importante quanto o treinamento, amado, é a atitude que eu vou ter em meio ao treinamento, para que eu possa absorver o máximo de conhecimento, não é? Para não vir incidir no erro de sofrer novamente sofrimentos, dores, angústia, até estado de depressão, de coisas que eu poderia vencer, porque já fui ensinado a passar por isso. Vamos lá. Primeiro, ela clamou. Ela tomou a atitude de clamar. Porventura não é aquilo que o Senhor tem nos orientado, não só em momento difícil, mas em todos os momentos, porque a oração é aquela que leva o nosso clamor a Deus. A oração é aquilo que nos aproxima de Deus, amados. A oração é como café, é como almoço, é como jantar, é como alimento que nós alimentamos numa instância maior, porque esse alimento, isso aí é para nutrir a carne. Mas e a alma, não é? A alma precisa ser alimentada, né? O andar com Deus, conectado com Deus, falando com Deus. Ah, mas que oração é essa, pastor? É a oração que vem do seu coração, o seu diálogo com Deus, é aquele diálogo que não pode ser interrompido, faz parte, não é? Do nosso relacionamento com Deus. Então, glórias a Deus por isso. Então, ela clamou, no versículo 22, nós temos a narrativa. E eis que uma mulher cananeia, provinda daquela cercania, clamava dizendo, Senhor, Filho de Davi. Veja bem que ela não só clamava, mas ela reconhece que Jesus Cristo era o Filho de Davi,
dado a importância dela relacionar ao nome Davi, que foi tido como o maior rei de toda a história de Israel. Então, tem compaixão de mim. Veja o estado que ela se coloca diante do Senhor, um estado de humildade. Vamos lá. Que a minha filha está horrivelmente endemoniada. Então, veja bem, amados, a mãe aflita intercedendo por sua filha. Só clama, guarde isso, só clama aquele que precisa. Isso quer dizer aquele que tem objetividade, não é mesmo? Infelizmente, nós sabemos que o estado que vivemos de provação, de dificuldade, nos empurra para a oração. Não deveria ser assim, né? Deveríamos orar o tempo todo, porque uma oração gostosa é aquela oração de agradecimento a Deus, não é? Mas, pelo visto, nós nos vemos envolvidos em mais oração, onde nós só estamos batendo e pedindo, dai-me, Senhor, eu quero, eu preciso, e na maioria das vezes deixamos de lado a oração do agradecimento, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, agradecer a Deus porque é uma verdade sagrada. Se o Senhor, mesmo em tempo de pandemia, se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalha o sentinela. Não quero dizer que você não tem que se prevenir, seguir as regras, mas é Deus que guarda a nossa casa. Glórias a Deus. Um forte abraço ao Felipe que está conosco aí. Aquele abraço, Felipe, você está aqui no nosso coração e continua aí, glórias a Deus, perto, assim como o Espírito Santo, nos incentivando, nos motivando e nos instruindo. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos lá. Segundo ponto que eu gostaria de destacar. Primeiro, ela clamou. Segundo, ela adorou. Versículo 25, então veio ela e adorando disse, Senhor, socorre-me. Que maravilha, né? Ela primeiro adorou, adorar é se prostrar, adorar é reconhecer, não é? Reconhecer que Ele é o Senhor. Veja bem que ela usou a expressão Senhor, Adonai, isso, que é o Senhor, reconhecendo como Senhor. Uma mulher fora da cultura de Israel, dos ensinamentos doutrinários de Israel, ela traz um reconhecimento e ela chama o Senhor, por Adonai. Então, só adora, ou melhor, só se prostra aquele que é humilde. Então é mais uma característica do posicionamento, que só vai adorar, amado, aquele que é humilde, aquele que reconhece, aquele que se rende, aquele que se coloca aos pés do Senhor. Oh, aleluia, glórias a Deus. Foi maravilhoso, não é? Glórias a Deus. Você não só louvar, reconhecer que a Ele a honra, que a Ele a glória, que a Ele toda e qualquer adoração, mas também entender o que o salmista Davi revelou. Os céus declaram a glória de Deus, e as estrelas e os firmamentos anunciam as obras das suas mãos. Aleluia! Glória a Deus. Então adorar, se prostrar diante do Senhor, diante da grandeza, adorar o Senhor na beleza da sua santidade, adorar o Senhor Deus, que é um Deus transcendente, não é mesmo? Que transcende a todo e qualquer pensamento, mas é um Deus, amado, que é imanente, que Ele tem liberdade para se relacionar com a sua criatura, para se relacionar conosco. Por meio de quê? Por meio do seu amor, com que Ele nos amou primeiro. Então você pode glorificar a Deus aí? Então digita aí, coloca uma carinha, coloca uma glorificação, vamos juntos aí sentir essa bênção maravilhosa que é o poder da palavra. Bom, falamos do clamor, falamos da adoração, ela clamou, ela adorou, e por último, para finalizar, ela argumentou, isso quer dizer que ela dialogou com o Senhor. Lembra que nós falamos da oração? Oração não é só um monólogo, que às vezes a gente fala, não dá tempo para ouvir o Senhor falar conosco no nosso coração, nos fazer refletir, não é mesmo? Então, a oração, ela precisa ser um diálogo. Às vezes a pessoa, ela se orgulha, eu orei 24 horas, eu orei 2 dias, orei uma semana, estou numa campanha de oração de dias, mas ela não se deu ainda, não tirou o tempo para se aperceber que tão importante quanto ela está no momento de oração é o momento da reflexão, o momento de parar para ouvir e querer ouvir a voz de Deus e obedecer. Então, parar para ouvir, querer ouvir e querer obedecer a voz de Deus. Bom, os irmãos estão aqui, aquele que reconhece o senhorio do Senhor e que não somos nada sem Ele,
Sem Ele, tudo é por Ele e para Ele. Então, glórias a Deus. Então, a Michelle está destacando aí que aquele que reconhece o senhorio do Senhor, é isso aí, reconhecer o Senhor nos nossos caminhos. Então, vamos lá para o diálogo, para a gente finalizar. Versículo 27, ao que ela disse, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aqui eu quero abrir uma aspa aqui para essa questão dos cachorrinhos, que durante algum tempo eu fiquei assim, meio ressabiado com essa expressão, com esse termo, com essa representação, e eu ficava tentando associar, Senhor, cachorro, cachorrinho, que palavra dura, né? Que expressão dura, mas... Na verdade, amados, dentro do contexto histórico, da narrativa histórica, o povo judeu, alguns dos judeus, eles consideravam as nações gentílicas, alguns dessas nações gentílicas, porque nós sabemos que elas travavam guerra contra Israel, chamando eles de cachorros. Mas de um jeito agressivo. Veja que é diferente. Jesus aqui traz um contexto carinhoso. Ele traz a expressão cachorrinhos. Então não faz a referência, não é? Ele traz para a expressão cachorrinhos. Por quê? Ele traz aqui, segundo a própria cultura do povo naquela época, eles tinham cachorrinhos, nas suas casas. E esses cachorrinhos, eles se alimentavam justamente com as migalhas que caíam da mesa dos seus senhores. Como hoje, não é? Você deve ter um gatinho aí também na sua casa, não é? Aquela gata esperta que antes mesmo de cair ela está dando já o bote, não é? Aqui eu tenho duas, por isso que eu estou falando. Tem que ficar esperta com ela, senão ela dá o bote até no prato, mesmo estando com a barriga cheia, tá? E o cachorrinho também, ele fica ali embaixo esperando aquele restinho, aquele ossinho. Então, Jesus se refere, traz essa analogia, e ele fala para ela, e ele dialogando com ela, ela vai responder, Senhor, mas os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus donos. Louvado seja Deus. Então veja bem, amados, que essa mulher ela clamou reconhecendo que Jesus Cristo era a resposta para o seu problema. Ela não só se conteve em clamar, mas ela adorou. Ela reconheceu, se prostrou diante do Senhor, ela aceitou todo aquele diálogo. E essa afirmativa aqui, mas Senhor, olha para mim. Aqui eu estou parafraseando, contextualizando, como a letra daquele hino. Olha para mim, Senhor. Olha para mim, porque eu preciso, porque eu tenho uma filha doente em casa. Que eu já levei ela na cultura pagã, aos outros deuses, e eles nada puderam fazer por ela, porque nas religiões pagãs pouco davam importância à possessão demoníaca, né? Eles não davam socorro a quem buscava. Mas ela ouviu dizer que Jesus socorria, como socorreu outras pessoas que cruzaram seu caminho, e com ela não seria diferente, porque Jesus tem o olhar compassivo. Aleluia! Glórias a Deus! Nossa irmã Gabriela também que entrou, aquele abraço, que Deus te abençoe, esteja conosco até o final, que a gente está finalizando, mas vamos ter uma palavra que vai ser gravada na tábua do seu coração e vai fazer diferença na sua vida. Então aquela mulher, ela clamou a quem podia fazer, como é o momento que estamos vivendo. Não adianta olharmos para a direita, para a esquerda, esperar do alto escalão do governo. Não, amados. Essa situação que estamos passando requer uma instância superior, um clamor superior àquele que pode fazer. Lembra da frase? Se Deus não guardar a casa, em vão trabalho e sentinela, então clame a Ele. Dou glórias a Deus por isso. Tudo que pedi ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Ela adorou, se prostrando diante dele. Só adora quem reconhece, como diz a Michelle, minha esposa, o senhorio de Cristo na tua vida. Glórias a Deus. E ela argumentou, mas Senhor, como a nossa oração ela não pode ser um monólogo, tem que ser um diálogo. Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Isso quer dizer o quê? Senhor, eu não sou da nação de Israel. Eu não sou judia. Eu não faço parte daquele rol, daquele grupo de pessoas cujas profecias foram anunciadas, que viria o Messias, o libertador, para os libertar, para libertar os cativos. Mas eu faço parte, Pai, daquele grupo que precisa, que reconhece o Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Se no teu coração você crê e com a tua boca tu confessares que Jesus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê
e com a boca a gente faz confissão pública. Aleluia! Glórias a Deus! Louvado seja Deus! Então guarda isso. Só argumenta aquele que tem fé. Isso aí. Só vai argumentar aquele que tem fé. Aquele que coloca a sua fé em ação. Aquele que crê no poder do sobrenatural. Então creia e aprenda e guarde e pratique e multiplique e espalhe essa palavra de esperança com convicção, colocando a sua fé. Então nós vamos recapitular aqui que provação não é para nos reprovar. Provação eu vou substituir por treinamento. E no treinamento você precisa ter objetividade, não é? Saber exatamente o que você quer, amado. Segundo, posicionamento. Se manter humilde, reconhecendo que o Senhor é o Deus da tua vida e que Ele pode fazer aquilo que o homem e que ninguém mais pode fazer. Aleluia, você pode dar um glória a Deus aí? Você pode digitar uma glorificação ao Senhor teu Deus aí? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E para nós finalizarmos, chegamos enfim aí ao final. Eu ainda quero acrescentar que nós somos treinados, vamos continuar sendo treinados na fé, porque o Senhor estará nos capacitando para alcançarmos aquilo que desejamos. Glórias a Deus. Então coloque a sua fé em prática, coloque a sua fé em ação, permita que o Senhor te treine para que você possa alcançar. Segundo a palavra de Deus, deleita-te o teu coração no Senhor, né? Confia nele e o demais ele fará. Na verdade, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e as demais coisas ele fará. Glórias a Deus. Então, finalizando aí, precisamos entender que só vai dialogar, só vai clamar, só vai se prostrar, reverenciar, desejar um diálogo com Deus por meio da oração, ouvir também a sua voz, aquele que deseja não só ouvir, que deseja obedecer, colocando em prática. E por final, só argumenta aquele que tem fé e que crê que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Glórias a Deus, aleluia! Bom, chegamos ao final, finalizamos mais um estudo dentro das cartas pastorais, intitulada Estradas, Caminhos por onde Jesus Cristo passou, e hoje nós tivemos aqui a estrada de Tiro e Sidom, aquilo que ela nos ensina através desse encontro, desse diálogo com Jesus e com a mulher cananeia, e que consequentemente ela encontrou em Jesus Cristo aquilo que ela procurava, que você possa também encontrar aquilo que você tem procurado, e creia, amados, que Jesus Cristo é o mesmo ontem e será por toda a eternidade. Aleluia, glórias a Deus. Então a Michele aqui está, e agradecemos como já tivéssemos recebido e louvamos a Ele. É isso mesmo, agradecer. Sabe, na verdade, amados, o agradecimento também, ele é uma forma de você praticar a sua fé. Senhor, eu agradeço porque eu creio que eu já recebi aquilo que eu te pedi. Aleluia, que maravilha, né? Veja bem que são vários exemplos de pessoas gentílicas, como aquele centurião de Cafarnaum, nós citamos aqui, que foi interceder pelo seu criado e que afirmou, diz apenas uma palavra e meu criado será curado. Aquele oficial do rei, que também era gentílico, que foi clamar pelo seu filho. Esta mulher cananeia, que foi em busca por sua filha. 3 casos de pessoas gentílicas fora de Israel, que Jesus declarou, que Jesus apresentou como grande a fé e que alcançaram milagres à distância. Então, glórias a Deus por isso. Aleluia, alcançaram milagres à distância apenas pelo poder da palavra, porque colocaram a fé em ação. Coloque a tua fé em ação e creia que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia, glórias a Deus. Podemos orar agora? Vamos orar encerrando, agradecendo a Deus. Essa live vai ficar aí circulando, ela vai ficar no Instagram e ela vai ser também postada lá no nosso canal no YouTube. Nós temos um canal no YouTube, esse canal é intitulado Uma Dose de Esperança em Tempos Oportunos. Eu quero convidar você a estar conosco. Lá tem outras pregações, tem outras lives, né, com outros personagens, pastores, bispos, e você vai ser edificado maravilhosamente. Mas vamos agradecer a Deus e aproveitar para incluir os nossos familiares dentro desse propósito, onde nós cremos que o Senhor é que nos guarda. Aleluia!
Maravilhoso Deus e eterno Pai, eu te agradeço por todos os nossos irmãos que aqui estiveram nesta live e por tantos quantos serão alcançados por meio dela. Agradeço pelo estudo, pela palavra e peço ao Senhor, Pai, que o teu Santo Espírito continue nos instruindo, nos orientando, para que possamos crescer na graça e no conhecimento, desde agora e para todo sempre. Inclua ainda em nossas orações, nossos familiares, todos aqueles que estão nos hospitais, meu Deus, estão passando por esse momento difícil, os parentes, os familiares, os amigos, que eles sejam alcançados, que eles sejam consolados, porque o Senhor quem consola, Pai. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Creio na tua palavra, encerro aqui esse encontro, agradecendo, Pai, porque creio que o meu Redentor vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Bem, amados, que Deus te abençoe. E aí vamos finalizando com Lehi Taot, que significa até logo. E que a Shalom de Deus, a paz de Deus que excede todo e qualquer entendimento, fique permanentemente sobre a sua vida. Amém? Glórias a Deus.